Eu queria convidar vocês agora a meditar no verso em Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? Jesus levou o nosso pecado e através da sua morte, Ele criou um canal para que pudéssemos ter acesso ao céu. Amém? O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. O nosso Redentor vive e Ele foi ao céu preparar um lugar para você e para mim. Basta nós crermos nesse Deus, nos prepararmos para o grande dia da sua volta. Amém? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Que essa seja sempre a nossa oração. Porque Ele vive, o amor de Deus por nós é inexplicável. Ele enviou o seu Filho e Jesus se tornou o nosso Salvador. E o céu, quando a gente imagina o céu, a gente não consegue imaginar o céu sem encontrar face a face com Jesus, aquele que deu a sua vida por nós para nos salvar. Em que entrarei em Jerusalém,
Querido e santo Deus que estás nos céus, que bênção, Pai, poder cantar louvores, onde percebemos o Teu sacrifício por nós para nos salvar, onde a presença de Jesus é constante em nossas vidas e podemos também sentir a Tua presença e sentir um pedacinho do céu. Mas o nosso maior desejo, Pai, é o dia da Sua grande volta, onde estaremos no lar, onde encontraremos amigos nossos que já se foram, onde nós teremos paz, alegria, não haverá mais dor, não haverá tristeza. Almejamos muito esse dia, ó Pai, volte logo. Nós te amamos e queremos morar contigo no céu. É o que pedimos por Jesus. Amém. Som. O vermelho quer dizer que está ligado. Eu estava aqui tentando ligar, já estava ligado. Bom dia, gente. Feliz sábado. Da última vez que eu estive aqui para passar a mensagem, eu não me apresentei. Porque a gente subentende que por fazer parte da igreja, todo mundo conhece a gente, né? Mas são muitas pessoas que às vezes estão nos visitando aqui pela primeira vez. Então, de fato, não cometerei a mesma falha. Já vou começar me apresentando. Meu nome é Raquel Cerqueira, eu congrego aqui a comunidade C vai fazer 5 anos, que é o tempo que eu estou também em Manaus. Eu e o meu esposo, o Mário, nós somos de Salvador, viemos para Manaus porque Mário trabalha para a igreja e na época veio para trabalhar na Adra Amazonas. Hoje ele está ali na área da educação da AMAR. E nós continuamos aqui, firmes e fortes. Hoje eu tenho contribuído no Ministério da Escola Sabatina com uma equipe maravilhosa, que faz as coisas acontecerem aí. E Deus vem nos amparando, nos sustentando, porque eu digo que a igreja é o pequeno grupo, ele vai se tornando a nossa família quando a gente não mora na nossa cidade natal, não é? E, de fato, assim aconteceu, assim que a gente veio morar aqui. Deus foi nos sustentando. Eu não estou enxergando nada, vou logo dizer para vocês, tem um astigmatismo, a luz está bem aqui, então eu não estou vendo nada, não estou vendo uma expressão. Meu marido deve estar por ali, ó. Se eu estiver fazendo alguma coisa certa ou errada, não verei. Tomara que dê tudo certo, porque o astigmatismo não me permite enxergar nada. Mas vamos com fé que vai dar certo. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas que está lá no capítulo de Lucas, no capítulo 15. Então, abram aí já o celular de vocês, abram também a Bíblia física, quem tiver com a Bíblia impressa. Obrigada, pessoal da luz. Agora eu consigo ver. Cadê meu marido? Tá ali, muito obrigada. Ele estava bem tirando a foto minha e eu assim, tire de novo, outra depois, que eu fiquei horrível nessa. Então, deixe a Bíblia aberta, Lucas 15. Nesse capítulo a gente tem outras parábolas também, todas muito conhecidas. Uma delas é a da ovelha perdida, a outra é da dracma perdida, né, a moeda perdida. Mas a que nós vamos falar hoje é sobre o filho pródigo, que é a última parábola desse capítulo. Nós vamos começar a ler a partir do verso 11. Então, podem deixar já aberto, porque do verso 11 em diante nós vamos ler aos poucos tudo que o Senhor tem a nos dizer através desses versos. E antes da gente começar, eu queria trazer aqui uma contextualização de como essa parábola foi contada. Jesus, no ministério terrestre, utilizava dessa estratégia, né, de contar ali histórias fictícias para ensinar alguma coisa aos seus ouvintes. Então, nunca era sem propósito, porque a vida de Cristo teve propósito do início ao fim. Nada era vazio ou aleatório ou casual, pelo contrário. Tudo era estritamente pensado, ele era conduzido pelo Espírito Santo, 100% homem, 100% Deus, tinha essa capacidade de falar tudo que pudesse vir a agregar e fazer as pessoas crescerem, né, em espírito e em verdade. Afinal, ele é a própria verdade. E nesse momento, ele tinha ouvintes controversos, era um público difícil, porque de um lado estavam pecadores e publicanos, e do outro lado, fariseus. Então, tinha um lado de excluídos e o lado daqueles que excluíam os excluídos, porque os fariseus se sentiam superiores, se sentiam mais importantes, tinham convicção de que eles eram realmente melhores do que os publicanos e pecadores. Inclusive, eles não estavam ali para realmente aprender o que Jesus ia dizer. Ele estava ali, na verdade,
se queixando e buscando ali provas para conseguir condenar a Cristo, justamente porque ele andava com pecadores e publicanos. Então, olha que grupinho de ouvintes difíceis, né? Eu imagino que eles talvez estivessem ali se alfinetando ou tentando estar meio afastados ali, um grupo do outro, porque um grupo sabia que poderia ser maltratado pelo outro e um grupo não se sentia no direito de estar perto deles, queria estar ali, eles se sentiam superiores, né? Então, esse é o contexto onde essa parábola é contada. Não era nada fácil, mas vamos agora conhecer ou rever, para quem já conhece, essa história. Vamos começar lendo os versos 11 e o verso 12, que diz assim: Jesus continuou. Esse primeiro verso já dá a entender de que Jesus já estava falando, né? Já tinha sido falado aí outras duas parábolas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Bom, essa parábola, ela já inicia de um jeito muito estranho. Vocês não acham? Porque como é que um filho pede a parte dele, que se o pai não morreu não é dele, ainda estando com o pai vivo? Não é estranho isso? Não soa mal? Pois é, eu fui pesquisar o significado de herança para entender realmente o que é significado e quer dizer assim, propriedades, dívidas ou bens, até dívida, que são deixadas por alguém em virtude do seu falecimento. Mas aqui a gente percebe que esse pai estava vivíssimo, né? E a gente não vê na história bíblica nenhuma referência a esse pai estar doente ou muito velho ou com alguma situação assim que talvez estivesse deixando ele mais próximo da morte. A gente vê isso nesse trecho? A gente não vê. Então, pelo que parece, na minha terra a gente diria, eu sou de Salvador, na minha terra a gente diria que esse filho está agorando esse pai. Alguém já viu essa expressão? Se alguém chega para mim e fala: olha, cuidado com esse sapato, você vai cair, viu? Eu digo: oxi, está me agorando, é? Está me desejando mal? É basicamente isso que significa. E essa história soa dessa maneira. Parece realmente que esse filho se cansou de esperar o pai morrer. Vocês não dá essa impressão? Quando eu estava estudando, muito obrigada, meu irmão. Quando eu estava estudando para montar aqui essa mensagem, eu pensei, será que essa é só uma impressão minha? E aí eu fui ver outros pastores de nossa igreja, estudiosos da palavra, que costumam pregar, que tem pregações no YouTube, e fui vendo, pastor Arilton tem a mesma impressão, o Rodrigo Silva também. A gente percebe que, de fato, esse era o desejo desse filho. Era como se ele dissesse assim: ai, meu Deus do céu, esse homem não morreu. Até agora, eu não recebi a minha parte. Eu vou pedir logo para ele, então, a minha parte, ele em vida mesmo, porque eu quero esse dinheiro e esse homem até agora não morreu, então eu vou pedir. E ele, de fato, pede esse favor, porque o pai não tinha obrigação nenhuma, né, de fazer isso, mas, ainda assim, o pai concede. E o pai dá esse dinheiro. Em qualquer outra circunstância, é tão afrontoso o que ele fez que esse pai poderia simplesmente dizer: é o quê? Jamais que eu não vou te dar isso. Eu vou até te deserdar, porque você não é digno de estar aqui. Você não é digno de ser considerado filho, nem de estar aqui nos negócios da família. Saia daqui e vá construir o seu. E não é também que ele estivesse preocupado em receber esse dinheiro para investir, para construir o próprio negócio. A gente vai ver que não era esse o objetivo dele. E a gente não conhece esse filho, a história não traz assim categoricamente características dele, mas a gente observa que ele parece muito egoísta, né? Porque ele não parece demonstrar nenhuma dor, nenhum remorso de, por acaso, talvez ofender o pai com esse pedido, ou de machucar emocionalmente o pai, falando algo que, de fato, dava a entender que ele desejava a morte do pai. Então, ele parece ser muito egoísta. E, além disso, ele parece ser uma pessoa preguiçosa. Vocês não acham? Porque, olha só, ele era o que a gente chama hoje de nepo baby. Ele já nasceu com o privilégio de não ter que conquistar um lugar dele no mercado de trabalho. Quando a gente está no início da fase adulta, o que é que a gente faz? Antigamente, a gente imprimia currículos, colocava no envelope, saía distribuindo, né?
Hoje, obviamente, a gente já tem e-mail, LinkedIn, e a gente tem outras formas de conseguir um emprego. Hoje já existem até centros de integração entre a escola e algumas instituições. Eu mesma participei lá em Salvador, chamava SBET. A gente tomava um curso de auxiliar administrativo enquanto já era jovem aprendiz, menor aprendiz, maior aprendiz. Então, existem hoje essas facilitações por reconhecer que se inserir no mercado de trabalho não é uma coisa fácil em si. Mas este jovem não precisou passar por esse processo, porque agora ele precisava só fazer a parte dele mesmo. E a gente vê, mais para frente, que o irmão dele fazia a parte dele, né? Fazia a própria parte ali de se dedicar nos negócios do pai. Além disso, a outra coisa que me faz entender que ele era um pouquinho preguiçoso é que, com certeza, os demais funcionários do pai tinham trabalhos mais exigentes. Eu não quero dizer que o que ele tinha que fazer era necessariamente fácil. Com certeza exigia um nível de responsabilidade, de dedicação, mas muito menos esforço do que outros funcionários, com certeza. Mas ele decide que ele não quer fazer isso, então a gente consegue entender que ele tem talvez aí essas duas características. Mas vamos ler o que é que de fato acontece quando ele recebe esse dinheiro. Se ele fez bom uso, se ele não fez. Vamos ler o verso 13 agora. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Aqui a gente vê que, além de egoísta, um pouquinho preguiçoso, este filho também era um péssimo administrador. Ele manejou muito mal os recursos que ele recebeu. E em pouco tempo, a gente não sabe, na verdade, quanto tempo, mas a gente percebe que ele gasta tudo e fica sem nada. E como se não pudesse piorar, porque sempre pode piorar, vamos ler os versos 14, 15 e 16, dizendo assim: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Verso 16. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Justo no período que esse homem se viu sem nenhum dinheiro, porque ele gastou tudo, ele também passou por um cenário de crise financeira na região para onde ele tinha ido. Uma região que ele escolheu, né? A gente precisa, por mais dramático que seja a situação em que ele está nesse momento, a gente precisa reconhecer que ele buscou o que ele estava vivendo. Ele estava confortável na casa do seu pai, onde todas as suas necessidades eram atendidas, onde ele tinha uma função, utilidade, uma posição, um papel a desempenhar, e agora ele não tinha nem o básico. Ele não tinha nem o alimento. E agora, para sobreviver, ele precisou pedir emprego a algum cidadão ali da região. E onde é que ele encontra esse emprego? Ele encontra o pior papel que um judeu poderia desempenhar. O papel mais degradante de todos. Ele estava cuidando de porcos. E a sua situação era tão difícil que ele estava desejando a comida do próprio animal imundo que ele estava cuidando, porque o que ele comia era pior do que os próprios porcos comiam. Se vendo nessa situação, ele pensou no que ele poderia fazer para, de fato, aquilo melhorar. Mas sabe o que eu penso, refletindo nesse ponto da história? É que, muitas vezes, quando a gente estuda a Bíblia e personagens bíblicos que erraram, que falharam, que meteram os pés pelas mãos, a gente não se identifica com eles. Vocês já observaram isso? A gente toma assim uma distância e fala: gente, eu jamais faria um negócio desse. Veja só, se meu pai tivesse um negócio em empresa, eu ia com certeza querer trabalhar na empresa do meu pai. Se eu tivesse a possibilidade de nem precisar ficar galgando o lugar no mercado de trabalho, é óbvio que eu ia aceitar. Veja se eu desrespeitaria o meu pai nesse ponto. E de fora, parece realmente que a gente conseguiria ser muito melhor. Mas a verdade é que, em algum momento, nós já machucamos as pessoas que nos amam. E até pessoas que nós também amamos. E mesmo assim, acabamos ofendendo elas em busca de uma conquista pessoal, de uma realização de sonho. Quantas vezes a gente sacrifica
relações de amizade verdadeira, um casamento bom, ou mesmo o nosso relacionamento com Deus, por causa de decisões ou preferências egoístas que a gente tem. Quantas vezes nós sacrificamos a intimidade do nosso Deus conosco para conseguir algo que só acumula tesouro na terra? Dessa perspectiva, nós não somos tão diferentes assim desse filho pródigo. Muitas vezes a gente toma decisões tolas, assim como esse filho tomou. Mas o que acontece a seguir, meio que diferencia ali o tolo do sábio, porque esse filho faz uma autoanálise. Eu acho que ele começou a pensar assim em retrospecto como era a vida dele, como estava a vida dele nesse momento. E ele decide recalcular a rota. Vamos ver aqui nos versos 17 a 19. Diz assim, 17. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Verso 18. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Gente, nesse ponto, o herdeiro decide dar 3 ou 5 passinhos para trás. E como é difícil entender que a gente chegou a um ponto onde as consequências das nossas escolhas nos trouxe a uma situação ruim. Muitas vezes a gente se percebe em uma situação ruim, desejada, desfavorável, mas a gente persiste orgulhosamente em tentar fazer aquilo dar certo, mesmo que hajam todos os sinais mostrando que não está dando e que a gente precisa retornar ou mudar, reconhecer que falhamos. E é isso que esse filho faz. E aí você pode me perguntar assim: mas se tivesse dado tudo certo para ele, se ele tivesse prosperando, ele não teria voltado. Ele só voltou porque passou fome, porque as coisas ficaram muito difíceis. E eu concordo com você. Eu concordo, é verdade. Eu também acho que se tudo tivesse dando certo, ele também não retornaria. Mas graças a Deus, pelos inconvenientes que surgem, pelas dificuldades, pelos desafios que surgem em nosso caminho, que nos faz retornar ao Pai. Muitas vezes a nossa prosperidade não vem da parte de Deus. Vocês sabiam que nem toda prosperidade vem da parte de Deus? Às vezes tudo está dando certo de uma maneira tão perfeita, mas nós estamos distantes do Senhor. Não é essa prosperidade que nós devemos buscar. Então, que bom que eventualmente coisas nos acontecem para nos lembrar de onde nós realmente deveremos estar, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, que bom que esse filho decide recalcular a rota, dar passos para trás e retornar para de onde ele não deveria de fato ter saído. Algumas pessoas, quando se sentem na situação ali desse filho, ficam envergonhadas de orar, de louvar, como se Deus não fosse aceitar a sua adoração. Mas isso não é verdade, porque Deus, Ele sempre recebe como cheiro suave em seu altar a adoração dos seus filhos que estão adorando com um coração sincero. Então não importa onde a gente está, o que a gente fez, se de coração sincero nós nos voltamos para o Pai, Ele vai nos receber. Agora vamos ver qual foi o movimento que esse filho fez. No verso 20 e 21, nós lemos o seguinte: a seguir, levantou-se, ou seja, essa mudança não ficou apenas no campo das ideias. Ele, de fato, tomou uma atitude prática e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. E no verso 21 diz: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui nós vemos um dos desfechos mais lindos da palavra de Deus. Um dos meus preferidos. Esse pai estava esperando esse filho. Quando o filho aparece lá longe, ele já começa a correr na direção do filho. Ele não teria feito isso se ele não estivesse atento àquele caminho, esperando o filho aparecer.
Mas ele estava atento, ele estava ativamente esperando e ele corre na direção do seu filho. Essa atitude de correr pode parecer para a gente uma coisa simples. Ele correu na direção do filho porque ele não via o filho há muito tempo. Mas, na verdade, essa foi uma atitude extremamente vergonhosa. Porque naquela época, no Oriente, um homem respeitado não poderia correr publicamente. Isso era uma coisa vergonhosa. Mas esse pai rompe com os protocolos da sua época, com a cultura da sua região e sai correndo até esse filho. E sabe o que também me surpreende muito nessa história? É o motivo pelo qual ele corre. Vocês já pensaram nisso? Esse pai corre não é para interceptar o filho no caminho e expulsar ele dali, porque ele poderia dizer assim: você não é bem-vindo aqui, você me desonrou, me envergonhou toda a nossa família, você está fazendo o que aqui? Seu dinheiro acabou? Você não é bem-vindo aqui, saia. Ele poderia ter feito isso. E ele estaria na razão? Ele estaria na razão. Esse pai tinha todo o direito de fazer isso mesmo. Ele poderia receber esse filho até, mas poderia dar uns cascudos e dizer: agora você vai ser um dos meus funcionários. Filho meu, você não será considerado mais. Poderia? Poderia. Estaria errado? Seria um absurdo? Não. Julgaríamos esse pai se essa tivesse sido a atitude? Também não. Mas não é isso que esse pai faz. Ele corre até o seu filho e com afeto, com ternura, ele abraça esse filho, ele beija esse filho e mais. Vamos ver aqui nos versos seguintes o que está escrito, que diz assim. Voltei. 22 o verso. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Gente, o que é isso que acabou de acontecer? O mais improvável de tudo que poderia acontecer. A mais improvável das reações. Esse pai acolhe esse filho e nem fala nada. Ele nem diz nada. Observe que esse filho estava ensaiando dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas esse pai nem dá tempo do filho falar esse discurso que ele ensaiou. Porque ele corre até o seu filho, abraça o seu filho, beija, põe sandálias em seus pés, um anel em seu dedo, veste ele. Com certeza uma veste lindíssima, tipo aquela que José ganhou e que deu inveja em todos os seus irmãos. Com certeza não era uma túnica qualquer, era a melhor vestimenta. Assim como o animal que foi morto para o banquete foi o melhor animal, o mais gordinho dos animais que estavam ali disponíveis. Porque esse pai deu a esse filho o melhor. Gente, que constrangedor é perceber que nós somos o filho nessa história e que Deus é o pai dessa história. Eu vi uma definição muito linda no livro O Incomparável Jesus Cristo, onde o autor diz assim: este é o incomparável Jesus Cristo, é o Deus do Evangelho, que celebra e se regozija com a volta dos seus filhos perdidos, que corre ao encontro deles com os braços abertos para recebê-los e abraçá-los. Este é o Deus que agora mesmo pode torná-lo uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Gente, não existe nenhuma referência na Bíblia dizendo que nós precisamos nos transformar para então nos aproximar. Não existe. Deus nos quer do jeitinho que a gente está. Ele espera que nós nos aproximemos dele do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, para então a transformação acontecer. Não faz parte da salvação exatamente primeiro se arrepender para depois reformar, se regenerar e iniciar o processo de santificação. Não é assim que funciona. A salvação é baseada única e exclusivamente na graça de Cristo. E nós devemos aceitar essa graça. E o Espírito Santo nos usa no processo de transformação, que é uma consequência natural do fato de que nós fomos aceitos, adotados na família de Deus. Se alguém diz que você precisa abandonar os seus vícios para passar a frequentar uma igreja, essa pessoa estava equivocada.
Se alguém disse para você que você primeiro precisa deixar isso, aquilo, consertar aqui, ali, se vestir assim, assado, para então se converter, essa pessoa não sabe o que está falando, porque isso não é o que a Bíblia diz. Deus quer que nós venhamos a Ele do jeitinho que nós estamos. E tudo mais é Ele que vai fazer para que nós sejamos transformados, para que a gente de fato melhore, mediante o mérito que está em Cristo Jesus, e não na nossa própria capacidade de melhorar, porque essa capacidade não está em nós. Não acredite que você está longe demais, que você é impuro demais, ou que por acaso você é uma causa perdida. Gente, esse conceito não vem da parte de Deus. Não permita alimentar esse pensamento, porque isso vem do inimigo. Pelo contrário, Deus nos quer muito perto. Mas a história não acaba aqui. O processo de retorno não é fácil. Quando a gente chega aqui do verso 25 em diante, a gente vê um cenário mudar. Estava tudo bem, né, até esse momento. Uma festa estava acontecendo, esse filho estava sendo bem recebido, contando o que aconteceu na vida dele anterior, antes de voltar para a casa do pai. E aí a gente lê o verso 25, onde a gente vê assim: enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e viu a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito então se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa, esse teu filho, olha que não é irmão dele mais não, tá? Quando volta para casa, este teu filho, simplesmente, o que é que ele diz? Que eu perdi. Que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aí o pai diz no verso 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. A impressão nesse verso 31 é que o pai queria dizer assim: você queria um cordeiro, um cabrito, um novilho? Por que você não pegou? Se você está sempre aqui, o que é meu é seu, você poderia ter pego. E aí o pai conclui no verso 32, no entanto, nós tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O filho mais novo volta a ver aquilo tudo acontecendo, não estava entendendo nada, procura se inteirar. E aqui ele desonra ao seu pai tanto quanto o seu irmão. No costume e na tradição da época, se um anfitrião estava dando uma festa, o primogênito, que era o mais respeitado, além do pai naquela família, ele deveria entrar para festejar, confraternizar com todo mundo e, principalmente, se certificar de que os convidados estivessem devidamente instalados, devidamente alimentados, ali todo mundo acomodado. Quando ele decide ficar de fora, ele está envergonhando o seu pai. Só que não para por aí, porque ele, além de envergonhar por não entrar, ele permanece do lado de fora. E acontece ali uma pequena briga que, com certeza, as pessoas viram acontecer. E, por fim, ele realmente não volta. E a história parece que termina sem terminar. E eu gostei muito de uma expressão que o autor Amin Rodor criou naquele livro que eu mencionei para vocês, O Incomparável Jesus Cristo. Ele diz que existem membros da igreja com a síndrome do irmão mais velho. Essa foi uma expressão que ele criou para, talvez, ali englobar os crentes que têm um senso altíssimo de justiça própria. Se tornaram frios julgadores e acusadores de todo mundo que ele considera que está abaixo dele. Gente, o irmão mais velho, ele estava perdido. Tanto quanto o irmão que pediu ali aquele dinheiro e que foi embora. Acontece que o filho pródigo estava perdido, mas estava distante por muito tempo. Então, ele estava nitidamente perdido. O irmão mais velho, ele talvez nem tivesse realmente consciência de sua condição. E talvez por isso a sua condição fosse pior. Porque quando nós estamos longe, nós percebemos em algum momento, a partir do momento que a gente ouve a voz do Espírito Santo, que nós estamos distantes e que poderíamos retornar. Mas muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa de Deus, cumprindo ritos, costumes, chegando cedo na igreja. Falamos sobre isso ali na classe da escola sabatina. Estamos ali cumprindo todos os deveres de um cristão, passando ali toda uma imagem de que somos perfeitos e muitas vezes estamos perdidos também.
Mas sabe o que é pior da síndrome do irmão mais velho? É que ele pode atrapalhar a aproximação de outras pessoas que estão tentando retornar para Cristo por causa dessa perdição própria aí, nessa hipocrisia, nesse senso de justiça própria. Então, eu quero fazer 2 convites à comunidade hoje. Primeiro, se você já está aqui na comunidade, é membro da comunidade, cumpre ritos, costumes ali, eu também faço parte, né, desse grupo, nós não podemos ser um irmão mais velho que atrapalha, dificulta alguém de se aproximar. Pelo contrário, nós precisamos, além de nos alegrar quando alguém volta, precisamos nos dispor a auxiliar que essas pessoas retornem. Precisamos de disponibilidade, de intencionalidade para aproximar essas pessoas do nosso Deus. E se você está pensando em se reaproximar, pensando no batismo, no rebatismo, não deixe se perder por irmãos mais velhos que podem aparecer em seu caminho. Persista, porque o nosso alvo deve ser esse Deus Pai, esse Deus amoroso. Sabe o que é lindo nessa história? É que o nosso pai aqui da história, ele não espera para abraçar o seu filho depois que ele está limpo, cheirosinho, arrumado. Não. Esse pai abraça o filho do jeitinho que ele está, da condição que ele está. E depois que o recebe e o abraça, é que de fato a transformação acontece. Esse Deus está preparado para nos receber. Ele só está esperando o momento que a gente vai, de fato, se aproximar. E aqui eu faço um último convite dessa mensagem. Não faça planos, nem ponha datas para reafirmar os seus laços com o nosso Deus Pai. Faça isso hoje. Vamos aproveitar este culto, esta mensagem, para renovar os nossos laços com Cristo. Não acredite que está longe demais, porque não existe distância suficiente que o Deus não possa nos alcançar. Não existe necessidade que Ele não possa suprir. Nem sempre Ele vai suprir, mas nós confiamos e descansamos na certeza de que Ele pode. Aceite esse chamado, aceite esse Pai amoroso, deixe de lado essa ideia de que Deus é um Deus mesquinho, vingativo, que está pronto a castigar, porque apesar dele ser 100% justo, Ele também é amor. Ele é igualmente justo, igualmente amor. O amor e a justiça de Cristo andam lado a lado. Esse Pai manda o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Não é porque eu mereço, ou porque você merece. Não é porque eu estava pronta. Inclusive, o processo de santificação, ele nunca vai acabar até Jesus voltar. Isso vai ser sempre algo que fará parte da nossa vida. Aceite hoje esse chamado. Aceite hoje essa renovação. E eu vou te pedir para, nesse momento que eu vou orar, para a gente finalizar essa mensagem, você se levantar como um ato público de aceitação ou de renovação do seu relacionamento com Deus. Porque esse Deus nos conhece desde o princípio, nos amou desde o princípio e não está apenas preparado para te receber, Ele está esperando. Sabe por quê? Porque Ele não força a nossa aproximação. Nessa história, aquele pai não vai até aquele lugar, amarra o filho e puxa ele forçosamente de volta. Isso não acontece. Nós precisamos dar o primeiro passo. E hoje pode ser o nosso primeiro passo. No estreitamento de laço ou na formação de um laço com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas infinitas possibilidades que o Senhor renova a cada manhã para nos aproximarmos ou nos reaproximarmos de Ti. Senhor, que quantas vezes estejamos dispostos a retornar. Porque nossa natureza é pecaminosa e a nossa natureza espiritual está sempre em embate com essa natureza carnal inicial. Mas sabemos que o Teu sacrifício por nós não foi em vão, que o Senhor nos ama, que está preparado a nos receber e a partir disso, a nos transformar mediante a ação do Espírito Santo em nós. Senhor, não deixa que as distrações deste mundo nos afastem de Ti. Tira de nós esse pensamento que não vem da parte de Ti, de que nós somos impuros demais, que estamos longe demais. Não estamos, nunca estamos, porque o Senhor pode nos devolver a vida. O Senhor pode nos adotar em Sua família como filhos Teus. Ajuda-nos a deixar isso sempre vivo em nossa mente. E não apenas, mas ajuda-nos também a sermos ponte que levam outras pessoas para mais perto de Ti. Essa é a nossa oração
Em nome de Jesus, amém.